comunicação faz diferença em qualquer ambiente. Por isso, é imprescindível trabalhar alguns pontos para que este item seja algo natural e que possa transmitir segurança, confiança, verdade, entre outras coisas. Hoje, o nosso articulista, o professor Flávio Guimarães, vai nos trazer dicas importantes, interessantes para uma boa comunicação. Boa noite, professor. Boa noite, Nádia. Bom, boa noite, pessoal. Hoje, então, vamos trabalhar um pouco com essa situação da comunicação, né? Que às vezes a gente acha que está se comunicando muito bem, mas no fundo, a gente começa a só achar e quando a gente acha, a gente está procurando uma coisa que não perdeu, então começa a dar confusão aí. Então a gente tem que focar muito nessa parte da comunicação, gente, porque você que está nos assistindo, se você é dono de uma empresa, a tua empresa está perdendo dinheiro porque ela está se comunicando mal, certamente, não tem outra situação não. E também tem você que não tem a empresa, mas que é funcionário, você de alguma forma está se comunicando também de uma forma que pode melhorar significativamente. E tem mais, assim, ó, esse significado que eu falei é mais assim, por isso que eu falei rápido para vocês, que eu quero que vocês entendam o seguinte, a nossa comunicação, ela pode ser cada vez mais clara. Então, primeiro, eu preciso realmente ter clareza no que eu falo. O que é essa clareza, gente? É eu saber o que eu tenho que falar. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que buscar e passar essa informação de forma mais clara. Por isso que o segundo item nosso também é a objetividade. Essa objetividade, ela cria uma condição de eu saber o que eu estou fazendo. O objetivo é uma coisa que eu tenho que traçar. Então, quando eu vou me comunicar, eu preciso pensar antes de me comunicar. Senão, eu vou começar a falar, e talvez o outro lado lá não esteja me entendendo. E quando chega no final que eu pergunto assim, você entendeu? Aí ele vai dizer assim, claro que sim. E ele quase não entendeu nada. Então a gente vai ver também que a eficiência e a eficácia, que aí a gente precisa trabalhar rapidamente esses dois conceitos. A eficiência, gente, é a forma como eu uso a comunicação, de que forma ela é trabalhada. E a eficácia é se eu estou atingindo o objetivo de conseguir me comunicar. E comunicação é, eu falo daqui e você me entende muito bem daí. A clareza é também a facilidade. A gente não precisa estar usando palavras muito difíceis. E se eu usar, eu preciso dizer para você o que significa essa palavra. Porque você não tem obrigação de saber, já que é eu que estou falando, né? Então, assim, dentro dessa comunicação, há uma importante situação. Nunca tente mentir. Mentir é difícil. A pessoa que está te olhando, até ela percebe também nos teus olhos que de repente o que você está falando não é tão verdadeiro assim. Então mentir não faz parte de uma boa comunicação. A boa comunicação ela é clara porque ela não tem essas mentiras. Você sabe o que tem que falar, né? E aí, em seguida, quando você não mente, você cria um ambiente favorável nessa situação. E esse ambiente favorável é um ambiente de clareza, de aquele outro lado ele começa a entender isso. Sabe por quê? Porque na comunicação tem uma coisa que é fundamental e os livros, às vezes, eles deixam não muito claro a situação. Ele diz o seguinte, que dentro dos elementos da comunicação, pessoal, existem algumas situações que os livros não criam a condição necessária de entendimento. Porque, olha, qualquer situação de comunicação, a gente sabe que tem que ter alguém que fala, que a gente chama inicialmente de alguém que está direcionando essa fala, né? Os elementos, ele vai dizer assim, esse cara é o emissor. Em seguida, ele só pode, definir essa comunicação, é ele que escolhe a forma. Agora, por exemplo, nós estamos nos comunicando através do olhar, que eu estou olhando para vocês daí estão olhando para mim, eu também estou falando, e nós obtivemos essa informação através da TV, né? A comunicação, então, ela foi escolhida pelo emissor, que sou eu nesse momento, mas aí em seguida eu tenho que ter você aí, que é quem? Esse receptor, é o cara que está recebendo isso. Isso aí todo mundo até sabe, não precisa nem estudar. Só que tem um porém, uma coisa chamada que a gente erra demais por não incluir como um elemento da comunicação, que é o ruído. E esse ruído não é barulho só, gente. Barulho também é um ruído. Tá? Na comunicação, o ruído é tudo aquilo que interfere ou atrapalha o teu entendimento. Por exemplo, eu estou falando com você agora, se teu filho está te cutucando aí, tu pode estar perdendo essa informação minha. E no final tu pode não entender parte do que eu falei. Então isso é também um ruído. Então o ruído não é só um grito, um barulho, um carro freando, não é isso não. Tu pode estar pensando num problema, tu está olhando para a pessoa e tu estás perdendo a comunicação, né? Então assim, essa parte toda eu preciso trabalhar muito forte para poder eu evitar que esse ruído seja muito alto. Eu digo sempre assim, toda comunicação tem ruído, toda. Eu desconheço comunicação que não tenha ruído. Por exemplo, agora eu tenho essa comunicação com vocês e eu tenho certeza que alguma coisa não ficou aí desse lado. Mas para isso,
A gente vai se comunicar na próxima semana e a gente vai trabalhar, sabe o que, com vocês? O feedback, que é lindo esse nome e tecnicamente ele é em inglês, mas que é a retroinformação, é a devolutiva, é aquilo que eu trabalho contigo dizendo assim, e agora, como é que está essa comunicação? Só que no próximo encontro a gente vai bater um papo sobre isso e você vai entender também que o feedback, ou a retroinformação, ou a devolutiva, ela é quase mais importante até do que a própria comunicação. Então, até lá e até a próxima e uma boa noite para vocês. Boa noite, então, professor, e até a próxima semana. Até a próxima. E veja logo mais na nossa entrevista da noite. FCCom abre programação da campanha Outubro Rosa. Nós voltamos em instantes.